Bom dia a todos. Vamos chegando para nosso bate-papo. Como vocês estão? Bora! Mais uma semana com muita energia, com muita boa disposição. Como foi o final de semana de vocês? Me contem, comente aqui para mim. Compartilhe aqui comigo, que eu quero saber como foi o final de semana de vocês. O meu foi tranquilo. Aqui foi Dia das Mães, então saí um pouco com meu filho, arrumei as coisas e estamos aqui para mais uma semana para dar continuidade ao nosso trabalho aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos estar dando continuidade aqui ao nosso projeto de lives, né? A jornada de volta para casa. E essas lives, elas têm acontecido com o propósito de te ajudar a expandir sua consciência, a trazer consciência de por que você está vivendo mais do mesmo, está sempre repetindo padrões na sua vida e também por que você está com esse emocional muitas vezes tão fragilizado, tão debilitado e que às vezes tudo continua acontecendo sempre do mesmo jeito na sua vida. Então, hoje nós vamos falar dos padrões, né? Por que você percebe e observa que você sempre se relaciona com pessoas com o mesmo padrão? Ou por que você vive sempre os mesmos modelos de relacionamentos, seja eles relacionamentos amorosos ou relacionamentos de amizade, né? São os relacionamentos afetivos. E aqui é muito importante que você venha fazendo essa construção, que você vai ver que sempre as coisas estão acontecendo de acordo com o nosso interior. E aí é que é a grande chave. Então, para trazer consciência para você que, mais uma vez, nós vamos perceber que não é fora, é dentro. E aí tudo vai mudar na sua vida. Então, será que você usa frases assim, não sei porquê, parece que sempre escolho a pessoa errada? Será que você fala essa frase? Ou aquela assim, sempre acabo me entregando demais e depois me machucando, me decepcionando. Lá dentro do grupo tem muitos relatos de pessoas que elas estão passando por essa situação justamente porque elas acabam se entregando demais, criando muita expectativa e se doando demais para aquele relacionamento e depois elas não sentem que foram correspondidas à altura e isso traz para elas um grande sofrimento. Então vamos compreender o porquê que isso acontece. E nas amizades? Será que você fala assim, nas minhas amizades termina sempre do mesmo jeito. Eu faço tudo para todo mundo, mas quando eu preciso, ninguém me ajuda. Eu sou deixada de lado. Ou então, as pessoas me procuram só quando elas precisam. Às vezes também você pode falar essa frase. E nós vamos compreender por que isso acontece. Será por quê? Comenta aqui para mim, por que você acha que isso está acontecendo na sua vida? Ou qual é a frase que você costuma dizer nos relacionamentos amorosos e nos relacionamentos afetivos? Qual é a frase que é mais comum na sua vida hoje? Coloca aqui nos comentários para mim que eu quero saber. Para a gente trocar e para a gente interagir também. Então vamos compreender o que está por trás de todo esse conceito. É muito importante a gente compreender a construção das coisas, porque dessa forma você vai trazendo consciência que há possibilidades de mudança, você pode mudar. Então, de acordo, por exemplo, com a ciência, nós temos a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. E a maior parte das nossas decisões, elas são tomadas de forma inconsciente. A gente não consegue ter clareza do que está acontecendo, o que está fazendo com que você haja daquela forma ou por que você faz aquela escolha. Nós pensamos que é racional. Eu escolho fazer isso por causa disso. Eu escolho fazer determinadas coisas porque é preciso. Às vezes não é tão claro assim, não é tão racional assim. E dentro dos relacionamentos, às vezes nós estamos relacionando, né? Mas por o quê? Por uma carência, por uma falta interna
e aí você toma determinadas decisões. Então, aqui nós temos que perceber que qual é o padrão que você conheceu. E aqui nós vamos voltar lá atrás, onde? Na sua infância. Por quê? Padrão. O que é um padrão? Eu até peguei aqui de acordo com o dicionário para você perceber de forma bem clara o que é um padrão. Então, é modelo que serve de base ou aquilo que se repete com regularidade, norma ou forma estabelecida. Ou seja, vamos perceber aqui, por exemplo, modelo que serve como referência. Aqui nós vamos olhar para o modelo e referência que você observou. Por exemplo, qual era a forma que você se relacionava com o seu pai e qual era a forma que você relacionava com a sua mãe? E como que você compreendeu que você era vista e amada pelo seu pai? Como que você compreendeu que você era vista e amada pela sua mãe? Aqui nós vamos começar a trazer consciência para os primeiros modelos que você experienciou, que você viveu. Aqui, além também, nós vamos perceber também que além da percepção familiar, também tem a percepção do ambiente. Como que você era vista, como que você era notada, como que você era validada. E a partir dessa construção, você foi também construindo para os relacionamentos amorosos. Então, você percebeu que, de repente, você só é validada ou você só é vista quando você dá demais, quando você doa demais. Só que aí você tá relacionando a partir do quê? Da sua falta emocional. Porque será que é dessa forma que o outro se sente amado? Veja que a gente não se preocupa como é que o outro se sente, né? No sentido de equilíbrio, não é de fazer para agradar, mas no sentido de como que o outro é visto. Existe uma ferramenta que é muito interessante que chama-se as 5 linguagens do amor. Então, nessa ferramenta você consegue perceber como que a pessoa se sente amada por você. Da mesma forma você. Às vezes, no seu ambiente familiar, os pais achava que amar você era estar falando com você o tempo todo no sentido de estar te validando, te aprovando. Mas às vezes a sua linguagem de amor é afeto, é toque físico, é abraço, é beijinho, é carinho. Então veja que é diferente. Então você não sabe qual é a forma, você não conhece qual é primeiro a sua forma, qual é a sua linguagem de amor, qual é a forma que você se sente valorizada. E baseada na sua falta, que é o que? Atenção, amor, você projeta que o outro vai te suprir. E aí você faz todo esse mecanismo para ser vista pelo outro, para ser compensada pelo outro. Então, por quê? Você observou lá atrás que o padrão que você relacionava com as pessoas, principalmente o seu pai e a sua mãe, era esse padrão de validação, esse padrão de ser vista. E aí você continue compreendendo que é dessa forma que você precisa fazer. E aí muitas vezes nós fazemos o quê? Como uma criança ferida, nós fazemos de forma desproporcional. Não trazemos para o adulto, para a vida real, o quê? O equilíbrio, né? Que é a palavra de muito importante e de muito poder nas nossas vidas. Aí o que acontece? Nós podemos, por exemplo, através desse modelo, que serve como uma referência para você até hoje na sua vida, e você precisa compreender que só é possível fazer diferente quando você toma essa compreensão. Quando eu comecei a estudar o sistêmico, fala-se muito de padrão, né? E eu não conseguia perceber o que queria dizer, né? Esse padrão e como que eu mudava, como que eu fazia. Além de fazer uma constelação ou fazer uma ferramenta sistêmica, depois eu não compreendia como que eu fazia para mudar aquilo. Então foi por isso que eu fui estudar outras ferramentas, porque algumas pessoas falam, eu já fiz constelação familiar sistêmica e nada mudou na minha vida. Justamente por isso. Porque o que acontece? Um padrão, ele só muda quando você equilibra ele emocionalmente, que é isso que o conhecimento sistêmico traz, uma ferramenta sistêmica ela vai trazer esse olhar sistêmico e vai trazer esse equilíbrio, porque você vai olhar de forma sistêmica para aquela emoção que foi gerada e você vai entrar em harmonia com aquela emoção. A partir do momento que você entra em harmonia com aquela emoção, você precisa também no seu comportamental mudar os padrões, ou seja, você precisa fazer diferente. Veja, se por exemplo você está fracassando nos relacionamentos, você pode ainda estar querendo salvar o outro,
querendo fazer tudo para não ser abandonada, querendo fazer tudo para ser vista, para não ser rejeitada. Por quê? Isso é a sua ferida interior. Só que essa ferida interior, ela tá lá atrás. Aí você pode pensar que o seu pai te abandonou, que a sua mãe te abandonou, e você precisa entrar em contato com essa emoção, dissolver essa emoção, né, sistemicamente, e depois, comportamentalmente, você precisa olhar agora para essa dor do abandono, que agora é você que precisa perceber o que você faz, por exemplo, para não ser abandonada no mundo dos relacionamentos. Será que você fica o tempo todo mandando mensagem? Será que você exige que o outro fique o tempo todo te mandando mensagem, falando com você, te dando atenção? Se não te dá bom dia, se não te der boa tarde, boa noite, você acha que a pessoa já tem outra pessoa? Você desconfia o tempo todo? Veja, isso não é uma troca equilibrada, isso não é um relacionamento com equilíbrio. Você, às vezes, vai sufocar o outro para que o outro supra a sua necessidade, a sua carência. E aí, veja como que está tudo lá atrás. Às vezes você não percebe racionalmente que é essa falta que está lá. Então, por isso que nós estamos nesse projeto, a jornada de volta para casa. De volta para quê? De volta para você, que é a sua primeira casa, que deve ser sempre a nossa primeira casa. Outro padrão que também pode estar na sua vida. Você pode se relacionar com as pessoas querendo salvar essa pessoa. Por quê? Lá atrás, às vezes você foi validada e foi admirada, né, pelo seu pai, pela sua mãe, porque você resolvia tudo, porque você tomava iniciativa, porque você fazia, acontecia, e aí você ainda continua relacionando no presente com aquele padrão lá de trás. E não vai funcionar. Não vai funcionar porque você não vai perceber que existe um equilíbrio, que o outro também tem que perceber qual é a necessidade do outro no relacionamento. Então, para você quebrar esse padrão, você deve olhar para essa emoção que está lá atrás ainda no seu sistema. E depois você também precisa agir de forma consciente, trazendo para você outros comportamentos, outros hábitos. Só assim você consegue entender que esse padrão que você estava vivendo está destruindo a sua vida. Porque ainda você está lá atrás ainda. E é aqui que é a grande virada, é aqui que é a grande chave. Quando você compreende que você precisa fazer essas ferramentas poderosas, que é olhar num padrão que se repete, mas também através de uma reprogramação, através de novos conhecimentos, e é por isso que existe a terapia, para que você perceba qual é o padrão que você está vivendo e o que você não quer mais. O que você quer parar de repetir. Há pessoas que às vezes ela está no terceiro relacionamento, no quarto relacionamento, no quinto relacionamento, e ela tem o mesmo padrão de comportamento em todos os relacionamentos. Só foram pessoas diferentes, mas o padrão de agir, de comportamento foi o mesmo. Mas por que isso acontece? Veja, ela está relacionando na vida adulta com os padrões que ela conhece lá atrás, sem perceber qual é a necessidade do outro, sem enxergar o outro. Então, é uma pessoa que pode estar se relacionando sozinha, porque ela não está percebendo qual é a necessidade do outro, qual é a necessidade do relacionamento. Então, esse padrão aqui pode ser muito prejudicial na sua vida. O medo do abandono. A pessoa se anula e não faz nada na vida porque ela tem medo de ser abandonada. Então, recentemente eu fui contactada por uma senhora que ela disse que ela não sabia mais o que ela ia fazer da vida dela. Porque ela passou o tempo todo vivendo para a família, olhando para a família e esqueceu dela. Veja, ela se anulou completamente. Mas por quê? É porque é errado? Não, era a forma que ela aprendeu, era o padrão que ela conhecia. De repente ela viu a mãe fazendo dessa forma, a avó fazendo dessa forma, e ela entendeu pela percepção e pela observação, que também trouxe para ela esse aprendizado, que é assim que é viver a vida. Só que hoje nós estamos de mais informação, né? Nós estamos diante de outras formas de aprender e de enxergar a vida. E é por isso que a gente precisa estudar, que a gente precisa entender, compreender qual foi o mecanismo de aprendizado que eu estou usando até hoje na minha vida. Que eu aprendi e hoje eu replico. E perceber se isso está me fazendo bem ou se não está me fazendo bem. E os relacionamentos, eles são poderosos justamente para quando você está nessa percepção, nessa observação de aprendizado. Porque ele vai sempre te trazer gatilhos, ele vai estar sempre te trazendo informações. Informações
dos 95%, que é o inconsciente, que está regendo o tempo todo a nossa vida e a gente não percebe, a gente não consegue compreender, porque muitas vezes nós ainda não entendemos como é que a mente funciona, como é que a mente humana funciona. E por isso que a gente precisa compreender. Quando a gente vai compreendendo, você vai percebendo, você está mais atento. Ah, eu estou com medo de quê? Se a pessoa for embora. Eu estou me sentindo, como que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo rejeitada? De onde vem essa rejeição? O que essa rejeição está me dizendo? Mas aí a outra pessoa, de repente, tem um comportamento que você fica triste, que você não te dá atenção, não corresponde às suas expectativas, mas por medo da rejeição, você começa a aceitar. Só que quando você percebe e dá nome que é rejeição, você fala, não, mas espera lá. Deixa eu perceber de onde vem essa rejeição. Onde foi que eu senti essa rejeição? E quando você trabalha de forma consciente, compreendendo que essa rejeição que você sente até hoje, ela veio de uma percepção lá atrás, com seu pai, com a sua mãe, com um ente querido, com um cuidador. Aí você fala, ah, entendi. Não é essa pessoa, é o padrão, é a interpretação que eu dei em relação a isso. E aí, é só a partir daí que você começa a fazer essa reprogramação. Por quê? Como vocês sabem, a neurociência explica que o nosso cérebro, ele tem essa plasticidade, ou seja, essa capacidade de renovação. Ele não sabe o que foi ontem e o que foi hoje. Então, quando você entra em contato com um evento, uma situação que aconteceu lá atrás, mas que hoje você traz uma nova informação para ela, ele não tem capacidade de falar, não, eu não vou aceitar porque isso aqui foi lá atrás e agora é o presente. Ele não tem essa capacidade, ele vai aceitar. Por isso que uma reprogramação, ela é tão poderosa. Por isso que a hipnose é tão poderosa, é uma ferramenta que traz um resultado tão maravilhoso, tão rápido. Porque só de você trazer para a consciência, entrando em contato com aquela emoção, ela já faz um trabalho maravilhoso. Quando você coloca uma nova reprogramação, aí, minha querida, ninguém te para. Então, para qualquer área da sua vida, você está repetindo um padrão. Muitas vezes é um padrão conhecido, né? Você aprendeu que é daquela forma de fazer, você aprendeu que é daquela forma de executar, muitas vezes sem questionar, sem perceber que você pode fazer diferente. E compreender como que você pode fazer diferente. E aí é que tá toda a mágica. Quando você compreende qual foi o padrão que você observou. Por exemplo, na sua família, o seu pai e a sua mãe, qual foi o padrão que você observou deles? O que você via? Quem gostava mais? Quem demonstrava gostar mais no relacionamento? Começa por aí. Quem demonstrava estar mais, fazia mais pela relação? Era o pai ou era a mãe? Como que essa mãe comportava? Como que esse pai se comportava? Você foi aprendendo, você foi observando. E aí, através dessas observações, você também começou a fazer na sua vida. Como que você, por exemplo, quando você era jovem, nas suas amizades, pelo que você era vista? Pelo que você era elogiada? Eu, por exemplo, as pessoas sempre me elogiaram por ser muito acolhedora, por gostar muito de falar, de compreender. Então, eu sempre atraí as amizades por essa capacidade que eu tenho de cuidar, né? É outra característica que eu tenho. Mas por que será? Porque, por exemplo, eu via a minha mãe sendo muito cuidadora, né, das pessoas que ela gostava à volta dela. Então, para o meu pai, como que eu, por exemplo, eu me relacionava com meu pai? Meu pai, ele valorizava fazer as coisas, que são os atos de serviço. Para ele, era a maior prova de amor que a gente podia dar para ele. Então, também, veja que o meu movimento, por exemplo, nos relacionamentos é fazer muito. Só que, agora, procuro entender que existem trocas e essas trocas precisam ser em equilíbrio. A gente doa na proporção que você também recebe. Porque quem dá demais, vai embora, o outro vai embora porque ele não vê valor naquilo. A natureza humana funciona dessa forma. Às vezes mostra mais um desespero para que a pessoa fique. Então, ou veja, olha, reconheça como que eu sou boa, como que eu sou interessante no sentido de fazer tudo pela pessoa. Só que perde o interesse. No relacionamento isso não funciona. Então, a gente precisa sempre compreender e observar de forma centrada,
madura, hoje em dia, para compreender que tá tudo bem, tá tudo certo, no sentido que foi o que foi possível. Ah, você agiu daquela forma? Tá tudo bem. Se você quer viver uma vida diferente, de hoje por diante você pode fazer diferente. E você só consegue fazer diferente quando você reconhece o que estava fazendo de errado ou menos adequado. Nós só conseguimos mudar aquilo que nós reconhecemos. Se eu não reconheço que as coisas não estão bem, que eu não tenho uma postura de adulta num relacionamento, eu nunca vou mudar um relacionamento. Eu nunca vou viver um relacionamento bacana. Pode trocar de homem, de mulher, não vou viver. Vai ter aquele tempo, já viu aquela frase assim, no início parece tudo mil maravilhas, mas depois começa a ficar tudo igual. É isso. Então, se você quer começar a viver um relacionamento maravilhoso, ter outras oportunidades, você precisa compreender quais são as suas feridas. O que você ainda busca, o que você está buscando fora. Porque assim você vai compreender que você não está precisando de ninguém para te preencher. Porque se você vai vazia para qualquer relacionamento, amizade, amoroso, você pode aceitar qualquer coisa. Mas quando você já está completa, é diferente. Aí, o outro, ele vai transbordar na sua vida. Você vai aceitar pessoas, relacionamentos que transbordem na sua vida, que acrescente na sua vida. E não que te preencha. Porque se você buscar para ser preenchida pela falta, você vai ficar sempre refém. Você vai ficar sempre na dependência. E a dependência, ela vai te fazer sofrer. Qualquer dependência nos faz sofrer. Só que toda dependência, ela está escondendo uma falta. A dependência emocional está escondendo a falta do afeto, do amor, da atenção, da validação, do carinho. A dependência química também está escondendo uma falta. A pessoa que tem os vícios, ela está escondendo uma falta, e é uma falta emocional, com certeza. Dentro do sistêmico, a gente, os vícios estão muitas vezes relacionados à falta do pai que você sentiu. Não é que se o seu pai foi presente ou se o seu pai foi ausente. É a falta que você sentiu. Veja que é sempre a nossa percepção em relação ao ambiente, em relação às pessoas. E é essa mesma percepção que você precisa mudar. É essa mesma percepção que você precisa olhar e compreender. Porque às vezes o seu pai e a sua mãe não tinham como fazer diferente. Eles não tinham conhecimento para fazer diferente. E aí você agora, ficar lá atrás também, não vai resolver. O padrão ele vai continuar repetindo. Porque você ainda vai sempre exigir que alguém faça o papel do seu pai e da sua mãe. E não vai relacionar como adultos. Às vezes você vê duas pessoas grandes, crescidas, mas com uma mentalidade, uma postura de adulto, de criança, desculpa. Uma postura infantil. Ela ainda está esperando que o pai e a mãe supram as necessidades dela, as necessidades emocionais dela. Então, ela relaciona através da carência, da falta. E na maioria das vezes, todos nós relacionamos assim. Até você tomar conhecimento de que agora, primeiro, você precisa olhar para você e compreender quais são as suas faltas para você fazer o movimento diferente. Mas no primeiro momento, todos nós relacionamos dessa forma. E aí, ainda é tempo de buscar compreender, de buscar entender que pode fazer diferente se você não está vivendo o relacionamento que você quer, tendo o resultado que você quer. É hora de você criar outros repertórios. Primeiro é entender qual é o repertório que você quer para você. O que você busca. É pegar papel e caneta e escrever mesmo o que você quer. Qual é o padrão que você quer viver de hoje por diante? Agradeça o padrão que o seu pai, que a sua mãe te mostrou, que eles tinham capacidade de mostrar, a nível de relacionamento, a nível financeiro, a nível de família, a nível de educação de filhos. Agradeça esse padrão que você observou e construa o novo para você.
Construa aquilo que você quer para sua vida, para sua família, para sua casa. Não é excluir. Não, não prestou, não presta. Não, prestou sim, até certo ponto, te serviu. Eu sempre falo que os nossos pais, eles são sempre a nossa primeira escola. Porque eles te mostram o que fazer e o que não fazer. Mesmo quando eles estão mostrando o que não fazer, você está aprendendo. Então, se você observou que, por exemplo, a forma de educação que você recebeu dos seus pais, você só consegue fazer diferente porque você observa que eles te mostraram como que era. Então, tudo na nossa vida é uma contribuição. E a nossa família, a nossa origem, é a nossa primeira contribuição neste mundo. Agora a gente pode evoluir, crescer e fazer um pouquinho diferente. Trazendo outra percepção, trazendo outras compreensões. E aí tudo começa a fazer diferença. Tudo começa a mudar na sua vida. Então, se você quer começar a viver o novo na sua vida, entenda que um padrão é uma forma, um mecanismo pré-estabelecido de ser feito. Então, se esse padrão não está te fazendo bem, não está fazendo você ter resultados, mude o padrão. Como se muda o padrão? Criando novos repertórios de amizade, de relacionamento, novo repertório de trabalho. Compreenda que só através do novo é que você vai compreender e ter possibilidades. Nós só criamos possibilidades, novas possibilidades, através da nossa busca. Então procure, por exemplo, na área afetiva, se você está cansada desse padrão de repetir e sofrer nos relacionamentos amorosos, procure primeiro trabalhar em você, compreender quais são as suas necessidades, compreender quais são as suas faltas. Quando você, por exemplo, quando você termina um relacionamento, o que você sente? Quais são os gatilhos que disparam em você? É rejeição, abandono, humilhação, traição? Ontem eu falei sobre o livro e hoje eu trouxe ele aqui, que é esse livro aqui, que são as 5 feridas emocionais que impedem a sua felicidade. Então é abandono, injustiça, rejeição, traição, humilhação e traição, tá? Então você pode, por exemplo, estar ainda relacionando com essas feridas, com esses padrões que você observou lá atrás, através das pessoas que você mais amava, que eram as pessoas referências para você, que muitas vezes, na maior parte das vezes, é o nosso pai e a nossa mãe. Então, se você se sentiu abandonada, se você se sentiu traída, se você se sentiu humilhada, rejeitada, ou se você sentiu que foi injustiçada com o seu pai, com a sua mãe, na sua família, você ainda pode estar relacionando hoje com essas feridas, com esse padrão. E aí você precisa compreender qual é a falta que está em você para que você possa mudar essa programação. Então, eu espero que você possa refletir quais são os padrões que você tem vivido, o que você quer para a sua vida, né, primeiramente, e que você possa trazer consciência para mudar, quebrar esses ciclos. Os padrões, eles vão sempre existir, mas você pode mudar o padrão no sentido de acrescentar, de compreender que agora é possível fazer diferente. Agora você pode buscar autoconhecimento, ferramentas, outras formas para você modificar os padrões, ajustar o padrão. Se não é um padrão que você tá tendo felicidade, resultado que você quer, é sempre possível. Então, eu espero que você possa buscar compreender mais, né, qual é o resultado que você quer para a sua vida, que você possa buscar autoconhecimento, ajuda profissional, para que você possa viver outros resultados. Sair da dependência emocional, dos vícios, cuidar da sua saúde, olhar com mais amor, com mais carinho para você, porque com certeza o primeiro amor que a gente precisa viver é conosco. E a vida que mais precisa valer a pena é a nossa. Então, primeiro começa em nós, para que depois você possa buscar uma completude através de um relacionamento. Porque nós somos seres biológicos, nós precisamos de viver amor, afeto, carinho, faz parte da nossa biologia, nós temos essa necessidade e está tudo certo.
Então, se você quer viver isso de forma harmoniosa, entre em harmonia com você, entre em equilíbrio com você, compreendendo o que você precisa, quais são as suas necessidades e como você pode, através de pequenas mudanças, de novos comportamentos, trazer primeiro para você essa percepção, trazendo para você essa compreensão e fazendo movimentos para dar para você toda essa falta que você sente. Então essa foi a live de hoje. Escreva aqui para mim nos comentários qual foi o insight que você teve, o que você vai começar a fazer por você, qual é o padrão que você vai quebrar. Escreva aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Um grande beijinho. Amanhã nós estamos aqui de volta para falar outro tema, para te trazer mais consciência. Entre para o meu grupo gratuito no WhatsApp, o link está aqui na bio. Lá nós continuamos a falar e a trocar experiências sobre autoconhecimento e espiritualidade, te acolher, independente de como você está, independente da dor que você esteja passando. Você é muito bem-vinda como está, tá? Beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau.